e força. Se a provação te visita, não esmoreças. Problema é condição para crescimento. Reflete na semente a esforçar-se para vencer o solo que a constrange. A árvore protetora fala sem palavras. Quantas vezes aguentou a fúria do vento, a fim de sobreviver? Dor é uma proposta do céu para que te promovas. Confia e atravessa a dificuldade. O Senhor da vida, que te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Mobiliza a própria fé e caminha adiante. Liga-te a Deus e segue. Pensa no prodígio da luz e reconhecerás que a força vem de dentro. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo, Chico Xavier. Soltei minha voz em resposta ao teu chamado, que ressoou dentro de mim como o cantar da sereia que prende e encanta. O vento sôfrego despenteou as folhas e o sol ousado bronzeou a terra, enquanto a chuva tímida retirou-se para lugares distantes. Em mim também teu canto afastou as folhas das paixões absorventes em que eu me consumia, e o calor do sol bronzeou a palidez da minha covardia. Afastaste de mim o teu cântico, a chuva de lágrimas que inundava a minha vida. Assim soltei meu canto em resposta ao teu, que me chamava no mantra do amor e alegria. Nosso encontro foi a suave melodia do amor consentido, porque eu te amo e sou por ti amado. E porque tu me amas e eu me plenifico pelo teu amor, faremos juntos o mais belo dos cânticos, o canto da fraternidade. Respondi a tua voz e ao teu chamado. Tu ouviste, porém, os meus lamentos. Agora estamos juntos, instrumento e melodia, compositor e cantor, numa canção do tempo presente. Plange minhas cordas e eu só para ti cantarei.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Crer em vão, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo 1 Coríntios 15, 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Emmanuel. Prece de Aniceto. André Luiz. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos.
Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Gostaria de manifestar aqui minha imensa alegria de poder aqui participar desse estudo, na qual nos oferece a oportunidade de aprendizado. Então foi solicitado através dos irmãos que coordenam os estudos desta casa, as reuniões, nos convidou para falarmos, para comentar com vocês, estudarmos, refletir sobre o estudo do capítulo 6 do livro 2 sobre o tema Vida Espírita. E o subtítulo dessa lição que nós estamos estudando são as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Isto está na terceira parte desse capítulo 6. Então gostaria aqui de solicitar aos que estão nos assistindo aqui, seja encarnado ou desencarnado, para que possamos fazer aqui a leitura da pergunta e posteriormente já entramos com a resposta. E em seguida vamos tentar aqui fazer a nossa análise, a nossa reflexão, à luz da doutrina espírita, é claro. Então vamos lá. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? A resposta dos espíritos: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Pois bem, de acordo com essa pequena resposta aqui, que os Espíritos nos oferecem, nos deu aqui, relativo a essa questão, então, e pelo que a gente estuda, fica bastante claro, né, que todos o sofrimento que os espíritos, quando eles retornam para a verdadeira vida espiritual, ele leva o sofrimento, mas não os sofrimentos físicos, e sim os sofrimentos morais, que nada mais, nada menos que é consequência aí das nossas angústias, dos nossos remorsos, dos nossos arrependimentos e de todos os sentimentos que nós, de arrependimento que nós falhamos aqui, deixamos de produzir alguma coisa positiva e às vezes nós perdemos aí o presente divino de estarmos aqui. E às vezes cometemos alguns erros que às vezes nos faz sofrer.
Então todo esse sofrimento, o que dói mais, o que mais faz sofrer o espírito são os sofrimentos morais. Então é daí que a gente sofre mais, porque o espírito, quando ele retorna para a reticidade, ali ele vai sentir essas sensações que ficou gravada aí na sua memória. Então ele, devido ao apego que ele tem, ele acha que essas sensações é física. E não é. As dores morais doem muito mais do que as dores que nós sentimos aqui. Então lá, como a gente está livre, aí a gente tem mais essas sensações profundas no nosso ser. E gostaríamos aqui de aprofundar um pouquinho mais aqui, como sempre, com uma reflexão do Espírito Miramês, que nos traz assim uma profunda luz para o nosso entendimento acerca dessa questão. Então Miramês deixou aqui no livro Filosofia Espírita, no capítulo 51 desse mesmo livro, no volume 5, sob o título de Angústias Morais. Então a gente vai fazer aqui a leitura e posteriormente vamos fazer algum comentário sobre o que Miramês nos passa. Vamos lá, Miramês diz então: quando o espírito diz que está sofrendo, os sofrimentos não são físicos, são angústias morais, bem piores do que os padecimentos terrenos. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados e, por vezes, com os fora da carne, evitando as angústias morais para o futuro, que são piores. A consciência registra, sem que a consciência ativa saiba, todos os atos da alma, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo, essas forças negativas transbordam para a mente do espírito, entregando-o as consequências que são próprias do clima negativo das ações inferiores. É o que se chama de remorso ou regressão de memória. A sensibilidade do aparelho consciencial está muito acima de todos os aparelhos da Terra, mesmo os mais aperfeiçoados. A consciência, além de guardar as imagens dos feitos, registra os sons e tem a capacidade de dar vida a todos os nossos feitos e, ainda muito mais, faz com que pensemos naqueles fatos. As angústias morais torturam a alma, qual um tribunal íntimo devedor. Eis aí o dente por dente do velho texto dos judeus. Jesus, sabendo que as consciências humanas estavam carregadas de angústias, qual celeiro pestilento de acomodações inferiores, veio em nosso socorro nos mostrar os caminhos da esperança, se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com o instrumento do amor e da caridade. Pode-se evitar muitas angústias para o futuro, em que, se compreendendo a presença da doutrina espírita na Terra, ela vem trazer a revivência dos conceitos do Cristo, nos dando a oportunidade de ressarcir o passado, carregando as mazelas inferiores. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do caráter, já viciado nas ilusões do mundo. As angústias da alma, no plano espiritual, são vivas, e em muitos casos só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do espírito.
Já chegou a hora de queimar o joio, aflorando em nós, que cresceu junto ao trigo, em nossa intimidade. Devemos mudar para crescer. Devemos conhecer a verdade, porque ela nos liberta dos liames das trevas. É bom que nos conscientizamos e a experiência nos fala mais alto de que, mesmo encarnada, a alma tem e sente essas angústias, mas na verdade, comparando com as que sentem os espíritos desencarnados, elas são virtudes por lhes faltar o corpo físico, que age como esponja absorvente do magnetismo inferior, que a mente desprende com frequência. Que os irmãos encarnados aproveitam sua estadia na Terra, limpando aí mesmo a sua área consciencial, mudando seus pensamentos para que suas ideias mudem igualmente e a sua fala tome o caráter da fala do Cristo, que ajuda e consola, que cura e embeleza a sua feição, que abençoa o que Deus lhes deu por amor, um corpo de carne, aparelho esse valioso na sua subida para os planos, onde se encontram a felicidade, descobrindo o céu na intimidade do coração, que possam refrear todos os seus impulsos inferiores, fazendo e usando essa energia para despertar qualidades superiores que se encontram dentro de si. E já encontramos a estrada, basta trilharmos por ela. Esse é o convite de Jesus para todos os corações. A natureza das angústias, tanto como o espírito livre, quanto na carne, se diferencia ao infinito. Tudo é de acordo com as faltas cometidas. O processo de despertamento necessário para os espíritos. Jesus é o nosso sol, que nos ajuda a queimar o joio, sem perda do trigo, que nos alimenta pela eternidade afora. Que beleza, né, meus irmãos? Ter essa oportunidade do estudo e do esclarecimento que a doutrina espírita ela sempre nos oferece oportunidades diversas para o nosso aperfeiçoamento, para que quando a gente assim consciente do nosso compromisso para conosco mesmo, de aperfeiçoar, de embelezar a nossa alma no estudo, no amor e na caridade, com certeza não vamos sentir esses tormentos, esses sofrimentos morais que tanto nos abala emocionalmente. Que possamos assim não carregar a nossa memória íntima para que quando voltarmos estejamos limpos de todas essas mazelas que empobrecem a nossa alma. Então, meus irmãos, de acordo então com o texto belíssimo do Miramês, que possamos então, com a luz da doutrina espírita e com a bênção de Jesus, que possamos então estar sempre envolvidos na tarefa do nosso aperfeiçoamento espiritual. E que a paz de Jesus continue a nos dar oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa alma imortal. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus.
Boa noite, meus irmãos, companheiros de estudo. Que Jesus nos abençoe nas nossas reflexões e para o estudo da noite do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos ver o capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Nós vamos analisar os itens 9 e 10. O item 9 é trazido pela irmã Rosália, de Paris, 1860, e o item 10 pelo Espírito Protetor. Irmã Rosália, muito conhecida pelo serviço ao bem, incansável aos pobres, na década de 1948, em Paris, na França. E esse texto, ele vem nos chamar a atenção, traz algumas alertas que nós temos que refletir bastante para ver se nós estamos realmente caminhando nessa linha ou se nós precisamos mudar a nossa rota. Ela inicia no item 9, dizendo: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Quer dizer, uma máxima já conhecida, que trazem dois verbos que nós temos que prestar muita atenção: amar e fazer. Porque é no fazer, é no amar, que nós vamos crescer, melhorar, aprender, ajudar, evoluir e assim trazer também outros irmãos que estão próximos a nós a crescer e a ser perfeito também. Então, se nós seguíssemos essa máxima, esses dois verbos, fazer e amar, com certeza nós seríamos perfeitos. E não haveria nem ódio, nem ressentimento e nem muito menos pobreza. E assim, nós poderíamos dizer que o mundo seria mais feliz. É isso que ela vem trazer para nós. Se nós seguirmos essa máxima deixada por Jesus, não vai existir espaço nem para mágoa, nem para ódio, nem para ressentimento e nem muito menos para pobreza. E assim o mundo poderia ser um mundo mais feliz. E ela chama atenção também aos ricos, quando ela diz: pensai um pouco em tudo isso, ajudai o mais possível aos infelizes. Que muitas das vezes a pessoa acha que vir rico não é uma provação, muito pelo contrário. Às vezes é mais difícil ser rico do que viver na pobreza. Porque a riqueza, o poder, muitas das vezes, pode nos desviar dos nossos caminhos, do caminho de Jesus. Se analisarmos o supérfluo que sobra na mesa do rico, quantas pessoas necessitadas, pobres, poderiam ser alimentadas? Então, nós temos que pensar que muitas das vezes nós jogamos comida fora ao invés de auxiliar os nossos irmãos. Enquanto sobra na mesa do rico, falta na mesa do pobre. Alegria ao encontrar do além aquele a quem beneficiei. Imagina, ao desencarnar, você ter a oportunidade, no plano espiritual, de se deparar com aquelas pessoas que você teve a oportunidade de auxiliar, de ajudar. E agora elas estão ali para te receber. Isso, Chico Xavier também já dizia nas suas mensagens, né? Quando chegarmos ao plano espiritual, ninguém vai perguntar qual é a nossa religião, mas quanto de bem você tenha feito, que tenha praticado na tela. Então é isso que a irmã Rosália vem nos despertar. O desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, ao reconhecê-lo depois do mundo dos espíritos. Então, às vezes, aquele que está ali pedindo, solicitando a sua ajuda, aquele que você tem a oportunidade de resgatar, de ajudar, de facilitar, aquele que está passando por momentos tão difíceis e que você deixou de ajudar, às vezes lá no plano espiritual, você vai ficar sabendo que ele era o seu pai, ou seu irmão, ou um amigo muito querido que você teve a oportunidade de ajudar, de auxiliar, de refazer aquele momento tão ruim daquela pessoa
e você não fez o que deveria porque achou que era um desconhecido, né? Alguém que não pertencia do seu rol, ou de amizade, ou de parentesco. Irmã Rosália nos diz a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e não obstante, é a mais difícil de ser colocada em prática. Então veja bem, a caridade moral não necessita de dinheiro, não necessita de riqueza. Qualquer um pode fazer. Porque se não necessita de bens materiais, se não necessita de dinheiro, se não necessita de riqueza, só que ela é a mais difícil de ser realizada, de ser colocada em prática. Mas aí a gente precisa perguntar, mas o que é realmente a caridade? Algumas pessoas acham que caridade é esmola, aquilo que está sobrando, né? Aquela roupa que você não usa mais, ou está lá empatando seu guarda-roupa e você doa. Ou está sobrando comida, aí você dá para alguém. Então, muitas das vezes significa esmola. Para outros, limpeza de consciência. Eu preciso ajudar. Eu tenho que ajudar. Todo mundo está ajudando. Eu nasci aqui e tenho que ter consciência de que eu preciso melhorar a vida daqueles que estão à minha volta. E eu posso, eu vou ajudar. Para outros, ainda, é o encontro com Deus. É através da nossa ação no bem. Então, aquele doar sem se preocupar em receber nada em troca. Nem se preocupar com quem você está distribuindo, ajudando, auxiliando. Ou, muitas das vezes, você encara aquilo não como ajuda, mas sim como um prazer que você recebe, uma satisfação pessoal em poder estar ali auxiliando. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, os espíritos trouxeram 3 palavras que nós temos que ter em mente. Saber o significado de cada uma delas, ou seja, benevolência, a prática do bem, sem esperar nada em troca, a prática do bem pelo prazer de realizar o bem, a indulgência, né? Então, ter paciência, respeitar o limite do outro, perdoar porque o outro está, muitas das vezes, em um estágio diferente, ou porque ele ainda vive na ignorância. Então, saber lidar, tratar com as pessoas, né? Isso é indulgência. É ter paciência, é ter tolerância para com os defeitos dos outros, saber agir nesses momentos. E o perdão, não guardar nenhuma mágoa, nenhum sentimento ruim, não nutrir, ficar sustentando aquele rancor, né? Aquele ódio. Pelo contrário, esquecer. Ou lembrar que aquele irmão, ele ainda vive na ignorância. Ele ainda precisa muito da tolerância, da paciência, para que ele possa aprender. Observando, né, corriqueiramente, ele vai acabar assimilando através do nosso exemplo. Então, a caridade moral é a prática desinteressada e sincera do bem, por atitudes de compreensão, paciência, perdão, benevolência, para com as imperfeições alheias. E é isso que a irmã Rosália vem nos chamar a atenção, o que nós precisamos trabalhar. Trabalhar no bem, servir sempre, compreender os momentos difíceis dos nossos irmãos, a raiva, a fúria, as palavras maldosas, as ironias, né? Porque muitas das vezes eles não tiveram a oportunidade que nós temos de conhecer esse evangelho e saber lidar, compreender o que ele vem nos trazer. E não revidar o mal com o mal, sem esperar recompensa. Então, mesmo aquele que te trata mal, que fala mal, que faz mal, que responde mal,
a gente deve devolver o amor, a luz, a compreensão, a caridade da paciência e da tolerância, de saber esperar que aquele irmão um dia vai crescer e não esperar nada em troca. Nosso irmão, o espírito protetor, vem no item 10 trazer um questionamento para que nós possamos pensar. Quantos de nós já não falamos isso? Então ele traz: meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizer, como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Então, quantas vezes nós repetimos isso? Eu queria ajudar, eu queria fazer a caridade, mas infelizmente eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não posso fazer, eu não posso ajudar. Será que isso é verdade? Então, ele vem nos alertar que a caridade existem muitas maneiras de realizá-la. E ele traz, primeiro, em pensamento, em orações, para aqueles irmãos que sofrem. Quando ele fala de oração, não importa a quem nós vamos rogar, a quem nós vamos pedir, se é a Deus, se é Jesus, se é um espírito protetor, se é um santo, não importa, independente da religião. Quando você roga, quando você pede em auxílio daqueles que estão sofrendo, seja aqui nesse plano terreno, material, ou seja, um espírito que já desencarnou, que sofre nos planos, mas no plano espiritual. Então, nós temos possibilidade de, através da nossa oração, mentalizar, enviar vibrações fraternas, vibrações de amor, que se tornam um abraço acolhedor aos nossos irmãos, seja eles encarnados ou desencarnados. Então, esse é o poder da oração. E essa oração, em favor daqueles que estão em sofrimento, é uma caridade. Quantos irmãos que estão abandonados pelas ruas, que às vezes desencarnam, e a gente só fica sabendo através do noticiário, a pessoa morreu de frio, ou muitas das vezes morreu porque estava doente. Se ninguém fizer uma vibração, como é que esse irmão vai ser recebido no plano espiritual? Nós temos a possibilidade de rezar por esses irmãos para que ele possa ser amparado, para que ele encontre a luz, para que ele possa ser recebido no outro lado de uma forma mais amena, independente da sua condição, independente do que ele fez no plano material. Mas nós podemos mandar essas vibrações fraternas, para aqueles que necessitam, ou mesmo aqueles que estão abandonados, jogados pelas ruas e vivem em condições que necessitam, não é só de coisas materiais, de roupa, ou muitas das vezes do alimento. Às vezes, um abraço, um olhar, uma oração, uma vibração, às vezes ajuda muito mais. Às vezes o que ele quer é isso. E nós podemos realizar. Em palavras também. Os conselhos, os esclarecimentos sinceros, a vontade de ver o outro que está passando por aquela situação difícil, para que ele volte a acreditar, ter esperança, acreditar, ter fé. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que estão passando por situações ou de morte, doença, desemprego, ou mesmo num momento, às vezes, até de suicídio. Quantas pessoas, às vezes, deixaram de suicidar porque alguém se aproximou, alguém trouxe uma palavra de conforto, de carinho, de acalento. Então, esse momento de aconselhamento, de esclarecimento, porque muitas das vezes a pessoa chega para nós, às vezes é um amigo, um vizinho, ou um colega de trabalho, ou às vezes até uma pessoa que a gente nem conhece, às vezes chega e vem conversar e diz: não, eu não tenho jeito mais não, fiz tudo errado na minha vida, o meu jeito agora é só morrer mesmo, não sirvo para nada. E às vezes você conversa com aquela pessoa e pode até relembrar
aquela parábola, né, dos trabalhadores da última hora. O importante é que se nesse momento eu estou recordando que eu não fiz nada de bom, que até agora eu só fui ruim, só usei da maldade ou perdi as oportunidades, eu começo agora. É a partir de agora, então, esse esclarecimento, essa ajuda, esse conselho, através das palavras, podem auxiliar aquele irmão que está ali necessitado naquele momento. E as ações diárias, no convívio, né, com as pessoas, no trabalho, na escola, se eu estudo, no centro, na igreja, no lazer, em qualquer lugar. A gente tem que aprender a tolerar o semelhante. Sempre, em todo lugar, existe aquele que é provocativo, aquele que só pensa no mal, aquele que traz energia negativa ou fala coisas ruins, né? Então, se nós mantemos a nossa vibração, essa ação diária de promover um ambiente de paz e de equilíbrio, eu vou tolerar aquele irmão que ainda vive na ignorância. Aquele que só deseja o mal para o outro, eu não vou desejar o mal. Eu vou quebrar essa energia negativa com meu amor, com a minha vibração de paz e de equilíbrio. Então, ao invés de eu ficar revidando as ofensas, as intrigas, né? Ficar, às vezes, chateado, magoado, muitas das vezes as pessoas deixam até de frequentar determinados locais, porque acredita que está fazendo mal, porque a pessoa só fica xingando, brigando, ofendendo. E muitas das vezes a nossa vibração é o que vai quebrar esse ciclo vicioso. Então, se a gente aprender a se calar naquele momento, né? Fingir de surdo. Quantas vezes a gente precisa ignorar aquela palavra ruim, aquele desejo do outro em fazer o mal? E isso a gente começa dentro da família. Porque muitas das vezes a gente faz isso no trabalho, lá no centro, na igreja, às vezes na academia, e em casa a gente faz o contrário. Então a gente tem que começar principalmente dentro do nosso lar. Porque se nós fazemos isso com os nossos familiares, com as pessoas com quem nós convivemos, nós também vamos expandir para outros lugares, para outros momentos. Então, em primeiro lugar, eu preciso irradiar o bem, fazer a caridade, praticar as ações, né, solidárias dentro do meu lar. E a partir do meu lar, eu vou expandir para os lugares aonde eu frequento. Tem um livro do Chico Xavier que chama Paciência. Ele é ditado pelo Espírito de Emmanuel. Aí tem um capítulo 7 que chama Caridade do Pensamento. Aí eu trouxe algumas informações que achei valiosa e que nós devemos pensar quando a gente fala a respeito do pensamento. Primeiro, Emmanuel nos diz que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo força e atraindo-as. Então, veja bem, o nosso pensamento é uma fábrica de energia. Nós criamos primeiro no nosso pensamento. Nós atraímos outras vibrações, outras frequências, outros pensamentos que estão na mesma sintonia. Eu posso criar e enviar, como eu posso receber. E eu vou receber compatível com o que eu estou pensando. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu gero bons pensamentos, eu vou me conectar com outros pensamentos de outros seres encarnados ou desencarnados. Mas se eu crio pensamentos ruins, se eu crio coisas negativas, eu também vou atrair coisas negativas. Que ele chama a atenção que o nosso pensamento é um instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativa, e que nós lançamos. Então, se eu tenho uma vibração, se eu estou num hospital, que tem alguém doente, e eu vibro, eu busco a cura, eu busco as energias positivas, consequentemente, eu vou atrair
a saúde, a paz, o equilíbrio. Agora, se eu estou num ambiente e eu fico emitindo ondas negativas, isso vai ser ruim, não só para mim, porque eu emito e recebo. Se eu mando ondas ruins, negativas, eu também vou receber de volta. É por isso que muitas doenças, muitas situações são criadas por nós mesmos. Às vezes, aquela doença, né, aquele mal-estar, aquela sensação ruim, nós a criamos aqui, em nossos pensamentos, na nossa usina, né, criativa de energia. Então, Emmanuel, ele nos diz, a caridade do pensamento significa pensar, falar e agir, conforme os ensinamentos do Cristo, irradiando o bem, através de ondas mentais e sendo o pensamento um centro criador de energia. Então, o meu pensamento, ele tem o poder de criar. Se eu crio, eu posso falar. Se eu falo, eu posso agir. Então, veja a responsabilidade que nós temos com a nossa mente, com a nossa criação, com as nossas energias que são geradas. Porque eu só falo daquilo que eu estou pensando. E eu vou agir conforme o que eu pensei e o que eu estou falando. Então, se eu falo coisas boas, se eu crio coisas boas, eu vou ter uma energia em volta e que vou atrair outras pessoas também que têm essa mesma energia. É por isso que tem pessoas que chegam na nossa casa e dizem, eu adoro vir na sua casa, você tem uma energia tão boa. Por quê? Porque nós vibramos, nós criamos essa atmosfera que qualquer pessoa que chegar e entrar vai sentir também. Ou o contrário, às vezes a gente entra num ambiente, aí você fala, cheguei até a arrepiar. Por quê? A energia está negativa. As pessoas que estão ali, muitas das vezes, estão tendo conflitos, pensando coisas ruins, né? Umas pensando mal das outras, ou às vezes até falam coisas ruins, coisas que magoam, outras se sentem melindradas. Então, isso, o nosso pensamento, quando nós adentramos um ambiente, faz toda a diferença. Mas então, como que a gente pode exercer essa verdadeira caridade? Pensando no bem. E como que eu posso pensar e vibrar no bem? Estudando, nos educando. O espírito para que se alinhe com os ensinamentos divinos. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Exatamente. Pensando no bem. Quando nós buscamos o entendimento, a compreensão, refletimos, analisamos cada trecho do Evangelho e buscamos no nosso dia a dia o que nós estamos fazendo, nós estamos pensando no bem, nós estamos querendo evoluir, querendo melhorar. Então, o estudar, o educar, o instruir é necessário. Perdoar e cooperar. Perdoar as faltas alheias e cooperar as boas obras, mesmo que a colaboração não seja esperada. Então, a primeira coisa, a gente aprender a perdoar. Em todos os momentos de nossas vidas, sempre aparece uma situação difícil, seja com o irmão, seja com o cunhado, seja com um colega de trabalho. A gente sempre tem essas situações complicadas e que muitas das vezes nos magoa, né? Nos fere, nos deixa triste. Mas aí a gente vai se fechar? Vai ficar preso a essas mágoas, essas coisas ruins? Não. Por isso que lá o pensamento no bem, né? O instruir, o buscar conhecimento, vai fazer com que a gente entenda por que a gente está vivendo aquela situação. Será que o que eu estou sofrendo agora, eu já não fiz com alguém? Ou nessa vida ou em outra vida? É por isso que eu estou passando por essa situação, para eu poder sentir o que o outro sente quando eu faço da mesma forma?
Então, aprender a perdoar, observar a situação, porque toda situação tem dois lados. E a gente só olha o lado negativo, o lado da aprendizagem, o lado que me faz crescer, muitas das vezes a gente deixa esquecido. A partir do momento que a gente começar a refletir sobre isso, fica mais fácil da gente compreender. E muitas das vezes, aquilo que era dor, muitas das vezes, passa a ser apenas um sentimento que passou. E ajudar, colaborar, não ficar esperando o outro pedir ajuda, né? Então, muitas das vezes, a pessoa nem esperava que você fosse ajudar, e você aparece ali, dá uma mãozinha, né? Coopera, e não ter vergonha de dizer, olha, eu estou aqui, se você precisar, pode pedir que eu estou aqui. Então, muitas das vezes, a gente aprende a colaborar, porque às vezes a pessoa também, ela não tem aquela humildade de chegar e falar, você pode fazer isso para mim? Você pode me ajudar? Então, se ofereça, colabore, se pode ser útil, seja útil. Humildade e consciência, humilhar-se, reconhecer as falhas e corrigir-se, mostrando humildade no trato com o próximo. Todos nós erramos e a gente precisa ter a humildade de reconhecer que falhou, que errou, que precisa corrigir e não há nada de errado, nós aprendemos com o erro. O que não pode é persistir no erro. Você errou, sabe que errou e não é capaz de reconhecer aquele erro. Então, saber reconhecer o que você fez de errado, o que precisa ser corrigido, é um aprendizado. E a gente precisa ser humilde, simples no trato com essa correção. Viver em Cristo. Só através do amor e da abnegação torna-se um agente de transformação do mundo. E é o que nós mais estamos precisando nesse mundo terrestre. Essa abnegação, essa vontade de querer ajudar, de estar disposto a facilitar a vida do outro, mas fazer por amor, não ficar esperando nada em troca, nada de recompensa. Porque quando você vai a um hospital e ajuda aquele que está, às vezes, não está em condições de se ajudar, e você tem essa possibilidade de conversar, de pentear o cabelo daquele que não consegue pentear o cabelo, ou muitas das vezes de trazer o alimento, colocar na boca. Então, tudo isso, qualquer que seja o trabalho voluntário que você é capaz de realizar, que você pode fazer sem ficar esperando nada em troca, que muitas das vezes a pessoa realiza aquela ação e fala assim, nossa, fulano, nem para agradecer, nossa, mas é muito mal criado. Não, faça, simplesmente faça. Se o outro vai reconhecer, se o outro vai saber valorizar, isso é com ele. A sua parte você fez. Isso que é importante. E irmã Rosália, no final do seu texto, ela também chama atenção. Ela diz assim, olha, a caridade moral, ela não deve impedir que se pratique a outra. Não sei se vocês observaram, nós quase não falamos, né, praticamente, da caridade material. Porque a caridade material, a gente já sabe que ela é necessária também. É o que a irmã está dizendo aqui. Claro que a caridade moral é importante, mas a outra caridade material também, ela precisa ser realizada. Elas podem andar juntas. E quando a gente realiza, por exemplo, seja a doação de bens, de alimento, de dinheiro, uma doação de sangue, de roupa, de brinquedo, ou você ir no hospital, fazer a leitura para alguém que é cego, ou mesmo visitar, cantar, levar um alimento para uma pessoa que está precisando, seja qual for a realização da sua ação, você pode trazer as duas ao mesmo tempo. Quando eu realizo uma doação de um calçado, de um sapato, de um prato de comida, eu posso levar junto também o sorriso, a alegria, a atenção. Então é isso que ela está chamando a atenção, para que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo, e para que possamos ser justos, corretos, bons, buscar conhecimento, doar tudo aquilo que nós possamos doar, seja material
ou seja espiritual, seja o nosso tempo, nosso trabalho, a nossa força, a nossa vontade. Isso que é necessário, a gente saber que é tempo de ajudar, de auxiliar e de servir. Porque só assim nós vamos conseguir evoluir, melhorar, crescer e melhorar o ambiente em que nós estamos vivendo. É aquele mundo que nós queremos, um mundo feliz. Para isso, nós vamos ter que trabalhar bastante. Então, que Jesus nos abençoe hoje sempre e traga sempre oportunidade como essa de estudar, de refletir. Fica com Deus e até a próxima. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido
para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.